E ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. E disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria, a Jeú filho de Ninsi ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu filho de Safate de Abel-Meolá ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará, e quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém? Coloca a sua Bíblia na cadeira, põe a sua mão no coração, vamos fazer uma oração ao Pai. Querido Deus e amado Pai Celestial, queremos te louvar, Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui nesse lugar, compartilhando a tua palavra. Pai, eu creio, Senhor, que se assim o quiseres, o Senhor poderá fazer de mim, o teu servo, um canal, Senhor, para transmitir a tua palavra. Fale, Senhor, aos nossos corações, fale com a sua igreja, tira, Senhor, tudo aquilo que não vem de ti, Pai, que possamos sair daqui nesta noite curados, restaurados e transformados. Fale conosco, fale, porque os nossos ouvidos estão abertos para ouvir a tua voz, que não seja a voz do homem, mas o teu Espírito falando à igreja. Em nome de Jesus nós oramos, amém, amém. Erga as mãos para o céu e adore o Senhor Deus com o aplauso mais lindo que você pode dar para Ele. Aplaude o Senhor glorificando, pode aplaudir glorificando. Abra sua boca e diga poesias para Deus, palavras lindas, diga: tu és lindo, Senhor, tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela alegria e satisfação de estar aqui. Aleluia, aleluia. Dá um abraço nesse irmão que está do seu lado, depois pode sentar. Diga assim para ele: Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida nessa noite. Aleluia. Diga para ele assim: o Deus de Elias está aqui. Pode sentar, amados, pode sentar no seu lugar. O Deus de Elias está aqui ou não está? Deus poderoso, Deus de Elias, o Deus de Eliseu, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, está aqui nessa noite e tem muita bênção para nós, tem muita unção para os nossos corações. Queridos, o tema que eu gostaria de compartilhar com vocês, meus amados, nessa noite, até se você quiser anotar para você estudar depois, líderes de célula, auxiliares, discípulos que estão aqui, é uma mensagem que eu estava estudando, uma mensagem do pastor Rony Feijão, lá de Fortaleza, um homem de Deus muito ungido, muito abençoado. E aí aquela mensagem falou muito ao meu coração, deu uma trabalhada nessa palavra e queria compartilhar o que Deus falou comigo, compartilhar com a igreja nessa noite, né? Claro que ele ministrou assim com muita propriedade, com muita unção que Deus tinha para aquele lugar, para aquele dia, para aquela hora, mas eu tenho certeza que Deus também reservou um maná especial aqui para essa noite, uma unção tremenda para nossas vidas nessa noite. E o tema é como sair da depressão. Diga assim bem alto: pastor, fala bem alto, pastor, como que eu faço para sair da depressão? Mas vamos chegar lá. Pergunte para o irmão que está do seu lado: irmão, está em depressão? Como é que você está? Está em depressão? Fala assim para ele: quer um colinho? Quer chorar aqui no meu ombro? Fala assim para ele: você está no divã de Deus nessa noite. Deita aí um pouquinho, descansa. Porque tem pessoas, queridos, que eles vêm para a igreja, mas eles não queriam sentar numa cadeira, eles queriam deitar numa cama. Pastor, não peça para fazer nada, eu não quero fazer nada, eu quero me deitar. Eu estou doente, eu estou cansado, eu não aguento mais, eu estou em depressão. E olha só o que nós vamos aprender na palavra de Deus hoje sobre depressão.
E vamos analisar isso do ponto de vista da vida de um grande homem de Deus. Elias era um grande homem de Deus ou não era? Quem queria ser como Elias, assim, orar e Deus fazer grandes milagres, maravilha, morto ressuscitar, parar de chover e voltar a chover, parar, né, tudo, e orar e acontecer milagre e coisa sobrenatural? Quem queria ser assim como Elias? Pois olha, queridos, a palavra diz lá em Tiago 5:17, 5 versículo 17, que Elias era exatamente tão humano quanto nós. Diz assim, olha, Elias era um humano como nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Diga assim, 3 anos e meio. Você já pensou, irmão, 3 anos e meio sem chover na terra? 3 meses que não chova aqui na cidade, já havia um desespero só. Agora você imagine 3 anos e meio sem chuva, e parou de chover porque esse homem orou. Amados, e a Bíblia diz que ele era tão humano, sujeito às mesmas paixões e dificuldades que todos nós temos hoje. Elias entrou na caverna, como nós lemos o texto, e entrar na caverna para nós representa hoje as pessoas que estão no estado de depressão, pessoas que estão escondidas, que estão querendo fugir do mundo, fugir dos problemas, fugir da realidade, e elas não querem fazer nada, elas não querem se envolver com nada, elas não querem participar de nada, porque elas estão na caverna. Pergunte para o irmão que está do seu lado: ei, irmão, você está na caverna? Você se sente na caverna? Pois Elias, queridos, o grande homem de Deus, um dia entrou na caverna. Ele estava deprimido. Todo fim de ano, queridos, existe um principado assim, de depressão que vem sobre a vida das pessoas. Porque você veja bem, nós passamos quase 365 dias desse ano, já quase está acabando, e foram tantas coisas que aconteceram. Gente que morreu, gente que se acidentou, gente que ficou doente, gente que deixou a nossa vida, gente que entrou na nossa vida, emprego que a gente perdeu, emprego que se ganhou, dinheiro que veio, dinheiro que foi, carro que veio, carro que foi, casa que veio, casa que foi, gente casou, gente separou, gente divorciou, e nós trazemos a marca desse ano. Quando chega, né, dá uma afrouxada no colarinho aí, irmão, faz que nem eu estou fazendo aqui, dá uma puxada aqui, dá uma respirada fundo, diga assim: ufa, estamos vencendo mais um ano. Meu Deus do céu, o que eu faço, Senhor? Estou tão cansado. Dá uma olhadinha para esse irmão que está do seu lado, vê se ele está com olheira, né? Vê se ele está com um olharzinho assim, cansado. Se ele tiver, bata no ombro, seu irmão, tadinho de você, irmão. Você está cansadinho. Diga assim para ele: está precisando de um trato, está precisando de ir para um spa, está precisando de ir para um lugar para descansar, repousar. Pastor, eu queria estar na praia agora, eu não queria estar aqui sentado nessa cadeira ouvindo o senhor falar, eu queria estar descansando lá em Cancún, lá em Natal, Maceió, Fernando de Noronha, no Havaí, nós fomos longe agora, meu Deus do céu. Eu queria estar descansando, pastor, eu não aguento, esse ano foi tão pesado, eu estou meio deprê. Alguns dão até um suspiro, né? Meu Deus, eu estou deprê, eu fiz tanta conta nesse ano e agora as contas estouraram, estourou o cartão, estourou o cheque, estourou o banco, quase explodiu o gerente, né? Quase levei o meu banco à falência. Eu estou assim, pastor, eu não sei. E agora chega final de ano, as coisas pioram. Diga assim: piora. Por quê? Final de ano, aí é época de festa, as pessoas querem gastar dinheiro, querem passear, querem ir no shopping, querem ver as roupas novas da moda, está chegando o verão, vai comprar uma roupa descolada, e quer ir passear na Rua 15, né, nosso centro de Curitiba, ver o espetáculo da luz, né, e pagar um ingresso para assistir o coral, e ver não sei o que, e de repente também ele está assim: eu queria comprar um presente, está chegando o Natal, irmão. Natal a gente sempre
sempre tem aquela ideia de que é uma data assim tão festiva, né? Porque foi nos vendida essa ideia. É uma época assim que todo mundo dá presente, todo mundo gasta dinheiro, compra até o que não pode, gasta o que não tem para dar presente, porque é a época de dar presente, né? E a gente fala assim, não, o Natal a gente tem que dar presente. E é bom ganhar presente, amém? Quem gosta de ganhar presente, erga a mão para o céu. E quem gosta de dar presente? Amém, olha. E mais bem-aventurado é dar do que receber, né? A gente sente mais prazer em dar, mas é tão constrangedor quando você tem que dar para um e mais para um outro e um presente para não sei quem, não pode. A grande maioria do povo da nossa nação é pobre para paupérrimo. E esse povo, querido, chega nessa época, eles não ficam alegres como muitos de nós, às vezes muitas pessoas que têm um pouquinho mais de poder elas ficam deprimidas, porque elas não podem dar nada para ninguém, elas não têm dinheiro, às vezes não tem nem o que comer em casa. Eu acho isso muito injusto. É ou não é injusto? Quando tem muita gente festejando e gastando e festando, tem gente que não tem nem um pezinho de galinha para colocar na panela e, né, fazer um sopão. Quem já comeu pé de galinha aqui? Eu já comi pé de galinha. Ô, bicho horrível, né? Aquilo. Você fica mordendo o osso ali. Ah, delícia nada. Não é delícia nada. Só tem a pele e o osso. Não é, irmãos? A gente ri, mas tem gente que está chorando, irmão. Queria ter um peru assado para colocar na mesa. Amém, Reinaldo? Aquele peru, assar um leitãozinho, né? Se você assar um leitãozinho esse final de ano, lembra do pastor Paulo? Ele gosta de leitãozinho. Vou assar um pernil. Ai, que maravilha, irmão, Deus te abençoe. Mas lembre que nem todos têm um recurso para fazer isso. E que você vai estar festando na sua casa. E graças a Deus a nossa igreja mudou de paradigma, que hoje a gente não faz mais festa sozinho. A gente faz festa todo mundo junto, amém? E aí chama aquele que não tem para comer junto com aquele que tem. E isso é maravilhoso, isso é bom, isso é gostoso, porque é a igreja compartilhando os seus bens uns com os outros. Mas nem sempre foi assim, queridos. E muitos até dos nossos parentes e familiares chegam nessa época de final de ano, ele lembra que não tem dinheiro para comprar presente para ninguém, não tem nem um dinheiro para comprar um franguinho, né? Um franguinho caipira para... a galinha caipira para fazer algo diferente no final do ano, e aí entra em depressão, fica triste, fica batido, chora. Muitos lembram que justamente nessa época morreu alguém partiu de casa, perdeu um filho, perdeu um pai, perdeu um marido, perdeu esposa, e aí se torna uma época muito triste. Então é uma coisa estranha. Muitos se alegram, mas muitos se entristecem. Eu acho que a maioria fica em depressão, uma época de muita depressão. E eu lembro que já teve uma época na minha casa que nós ficamos em depressão também, porque chegou nessa época a gente não tinha nada, não tinha dinheiro para comer, não tinha o que fazer, e a gente, né, vamos passar com o que tem, vamos passar aí a noite de Natal ou a noite de final de ano, vamos comer o pãozinho que tem em casa e vamos dormir. E já vi pessoas também falando isso, né, passar, nem fui ver foguete nada, porque não tinha nada com o que passar, que alegria. Que festa, fazer que festa. Então, queridos, nesse final de ano, ou em qualquer final de ano, há uma tendência muito grande das pessoas começar a colocar a viola no saco, começar a entregar os pontos, pendurar a chuteira. Use o tipo de frase que você quiser usar para descrever isso, mas a grande realidade é que tem muitas pessoas que estão cansadas, que elas estão se sentindo deprimidas por tudo que aconteceu nesse ano. Mas eu queria mostrar o que Deus fez na vida desse homem que também entrou em depressão, que Deus fez na vida de Elias. E olha só, Elias era um homem corajoso. Lá em 1 Reis 18, versículo 19, nós lemos aqui que diz na palavra do Senhor, está escrito assim: agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Então ele era um homem corajoso. Diga assim: Elias era um homem corajoso. Irmãos, mas homens e mulheres corajosos também entram em depressão, também entram na caverna.
E ele, numa época onde o rei Acabe e Jezabel estavam pervertendo a nação israelita, o povo de Deus, trazendo culto a Baal, aos postes ídolos, ele se levantou como homem de Deus, disse assim: eu não aceito isso, e vocês têm que parar com esse negócio de ficar cocheando entre dois pensamentos. Adora a Deus, se o Senhor é Deus, adora a Deus então. Agora, se Deus é Baal, adora a Baal. O povo estava dividido entre duas coisas. E ele se levantou e peitou, vamos dizer assim, não na força do braço, mas na fé que ele tinha em Deus, e disse assim: vamos para o monte, e pode mandar todos os profetas de vocês, e eu vou sozinho, eu e o meu Deus, e nós vamos lá orar, e o Deus que responder com fogo, esse é verdadeiramente Deus. Amém, queridos? Ele era um homem corajoso ou não era? Sim ou não? Falou: pode vir os 450, pode vir mais os outros 450 que se assentam à mesa com Jezabel, são 900 profetas, pode vir todos eles, e pode vir o povo também, e lá nós vamos ver quem que é Deus. Que homem corajoso, que homem de fé, que homem que confiava no seu Deus. Ele era um homem tão corajoso e tão audaz, que Acabe chamou ele de o perturbador de Israel. Diga assim: Elias era o perturbador. Aí no versículo 17 Acabe dizendo assim, né? Vendo-o, disse: és tu, ó perturbador de Israel? E respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai. Ele chegava na presença do rei, e ele tinha coragem, não tinha medo não. Queridos, Deus chamou você para ser um perturbador também, para você perturbar a vida do diabo, para você perturbar a vida dos principados, porque Acabe e Jezabel aqui representam principados que estavam pervertendo o povo de Deus, estavam pervertendo os bons costumes, estavam levando o povo a pecar, e Deus levantou Elias, e ele foi chamado de perturbador. Irmão, se você não está perturbando ninguém na tua casa, na tua família, com a tua vida com Deus, é porque você ainda está fraco. Você precisa se levantar e ser um homem corajoso, uma mulher corajosa, porque quem é de Deus, quem é de Jesus, que tem o Espírito Santo, aonde ele está, ele incomoda as pessoas, ele perturba no trabalho, porque as pessoas lá fazem as coisas erradas, e elas olham para você e ficam perturbadas quando vê ali aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, e perturba às vezes dentro da casa, dentro da família. As pessoas ficam incomodadas com você, pelas coisas que você fala, pelas coisas que você diz, porque você fala o que é certo, você fala o que é de Deus, você fala o que é a verdade. Então quem tem a verdade, quem tem Jesus no coração, se torna um perturbador desse mundo. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você é um perturbador desse mundo? Você perturba lá no seu trabalho, na sua escola, na sua família? Elias era um perturbador. Irmãos, Elias deixava o diabo endemoniado, deixava o diabo perturbado, porque ele não aceitava as coisas erradas. Não, tem que ser assim, vamos fazer como está escrito na palavra de Deus, vamos obedecer a palavra, vamos adorar a Deus. Elias queria restaurar a verdadeira adoração, e Deus te levantou, queridos, nessa geração, para restaurar a verdadeira adoração na sua casa, na sua família, na sua célula, no seu grupo de discípulos. Deus levantou você para ser um grande adorador, para restaurar o ministério de adoração, para servir a Deus em espírito e em verdade. E quem tem o mesmo espírito de Elias se torna um perturbador desse mundo. Agora, se você não está perturbando ninguém, irmão, talvez você esteja de fato mesmo na caverna, porque quem está na caverna não perturba ninguém. Pode perturbar só o urso que estiver dormindo lá dentro. E Deus te ajude que não tem um urso lá para te dar um abração. Amém, igreja? E Elias estava naquele objetivo de restaurar a adoração do povo de Deus. E agora então, ele com aquele zelo todo, demonstrou determinação. Ele era determinado. Diga assim: tem que ser determinado, tem que ser zeloso. Fala isso para o irmão que está do seu lado: seja determinado, seja zeloso das coisas de Deus. Irmãos, quando a gente é determinado, a gente não desiste. Quando a gente é zeloso, a gente cuida das coisas de Deus, cuida do que é certo. E Elias era tudo isso. O que mais que Elias fazia?
Ele denunciava a fraqueza do povo, porque o povo de Deus, porque essa palavra era para o povo israelita, que é o povo de Deus. Quem é povo de Deus e quem erga a mão para o céu. Ele denunciou a idolatria. Falei, meus irmãos, povo de Deus, cuidado que vocês estão se entregando para a idolatria. E Deus resiste aos idólatras. Deus não tem parte com idólatras. Nós outro dia estivemos lá no templo, orando com os pastores, e aí Deus trouxe uma direção para a gente orar, quebrando a idolatria no meio da nossa igreja. Mas que tipo de idolatria, pastor? Nós não cultuamos imagens nem objetos de adoração. Não é essa idolatria que nós estamos falando. Queridos, existe uma idolatria que chama-se idolatria do templo. Diga-se, idolatria do templo. Irmãos, tem pessoas que estão idolatrando esse lugar, não sei porquê, porque lá é muito mais bonito que aqui, mas porque essas pessoas talvez não conhecem, elas nunca viram, nunca estiveram lá. E quando a gente fala que é lindo, que é maravilhoso, que a gente anda naquele porcelanato, parece um espelho, eu me vejo andando no céu, né? A gente vê aquelas luzes todas de primeira, né? Toda aquela estrutura linda, maravilhosa que está sendo feita. Mas isso é o Senhor que está falando, pastor. Eu nunca fui lá, eu nunca vi isso. Isso para mim, eu não consigo dimensionar isso que o Senhor está falando, porque eu nunca estive lá. Mas você está aqui, e aqui nesse lugar Deus fez muitas coisas, amém, queridos? Deus já fez milagres, Deus abençoou. Tem pessoas que já compraram o seu assento, estão aí sentados sempre no mesmo lugar, na mesma posição, na cadeira número 23, ou na 37, ou na 45, né? Estão sempre sentados no mesmo lugar, debaixo do mesmo ventilador, debaixo da mesma lâmpada, olhando para a mesma janela, olhando para a mesma parede, dizendo: Deus, eu amo esse lugar. Eu amo até o forro que já está caindo, mas eu amo. Eu amo, eu não quero sair daqui. Aqui é tão bom, é tão perto da minha casa, é tão perto das lojas, é tão perto do ônibus. Eu estou acostumado, faz 200 anos que eu venho aqui. Eu amo esse lugar. Pode ter outra igreja, mas quanto mais a gente puder ficar aqui, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais, porque você está idolatrando esse prédio, irmãos. Fala assim, está amarrado. Fala assim, me liberta, Jesus. E você sabe que isso pode estar nos impedindo de ir para lá, para o novo que Deus preparou, para um prédio lindo, maravilhoso, que vai abrigar milhares de pessoas, onde você vai se assentar em poltronas confortáveis, você vai estar num lugar de primeira, com tudo de primeira, uma igreja própria, uma igreja nossa, que Deus deu para nós. Amém, queridos? Mas tem gente que está pegado com esse lugar. Eu vou ficar orando para a igreja não sair daqui. Senhor, não deixa a igreja sair daqui, não deixa o prédio sair daqui, não deixa, irmão, você está idolatrando esse prédio. Se Deus quiser que a gente continue aqui, Deus vai fazer isso de qualquer forma. Mas agora o nosso coração tem que estar lá, né? No nosso novo lugar, no nosso novo ponto de encontro, né? Onde a igreja se reúne, onde a congregação se reúne. E a gente tem que começar a orar todos numa só voz, dizer: Deus, nos leva para lá logo. Amém? Mas se tiver um que estiver orando contra, aí tem uma cordinha segurando o barco, né? E você sabe que o barco, se tiver uma cordinha segurando ele, você pode, né, remar, ligar o motor e puxar. Por causa de uma cordinha ele não sai do lugar. E às vezes pode ter alguma cordinha amarrada. Falar para o irmão que está do seu lado: solta a corda, irmão. Agora tem pessoas que idolatram tantas outras coisas, idolatram o trabalho, não tem tempo para Deus, porque a vida dele é só trabalhar. Ele trabalha 24 horas por dia, né? E trabalha, idolatra dinheiro, idolatra família, não tem tempo para Deus, não tem tempo para célula, para discipulado, idolatra tanta coisa. Ele está se envolvendo nessa cultura, né? Como nos dias de Acabe, uma cultura nova trazida por Acabe e Jezabel estava se disseminando entre o povo. E aquela cultura era a cultura de adorar os postes ídolos, era uma cultura de usar roupas diferentes, de usar palavras, né, de um outro idioma, uma cultura de se alimentar com certos tipos de comidas que eram próprias
deles e começou a mudar a cultura do próprio povo de Deus. Aquela influência daquela cultura, daquele povo, daquela ideologia, daquela filosofia local, estava contaminando o povo de Deus. Irmão, cuidado para você não se contaminar com esse mundo, com essa cultura da nossa cidade, com essa ideologia que se prega aí fora, com a filosofia desse mundo podre e sujo que nós estamos vivendo. Você foi chamado para ser cidadão do céu, para morar com Jesus do céu, para ser um vencedor. Você faz parte da nação de Deus, da nação espiritual. A tua cidade se chama Nova Jerusalém. Deus está preparando um lugar para você. Jesus está preparando o teu lugar, e Jesus vai levar para o céu pessoas vitoriosas. Amém? Quem é vitorioso, diga glória a Jesus. Agora está lá Elias cuidando de restaurar todas as coisas no meio do povo de Deus. E agora chega o momento, o ápice do ministério de Elias. Quando nós lemos aí ele chama os profetas de Baal e chama o povo de vamos para o monte, vamos lá e vamos ver quem é Deus. Vamos tirar essa dúvida. Vocês querem ver quem é Deus? Então Deus que responder por fogo, esse é Deus. E ele subiu lá no monte, e vieram os profetas de Baal, aceitaram o desafio. Falaram, isso aí para nós é fichinha, isso aí é moleza. E aí começaram, daí Elias deu a vez, podem fazer vocês primeiro, vocês têm todo o tempo que vocês quiserem, eu vou ficar aqui orando ao meu Deus e tal. E aí começaram os profetas de Baal, prepararam os altares, prepararam o bezerro, cortaram em pedaços, e começaram a fazer as rezas, as preces, os clamores. E aí, à medida que eles gritavam, eles também viam que não acontecia nada, eles gritavam mais. E daí eles viam que não acontecia nada, gritavam mais alto, e o povo gritava. E de repente Elias, já assim, puxa vida, mas esse negócio aí não está dando em nada, gente. Vocês têm que gritar mais alto ainda. E aí eles gritavam mais alto e não acontecia nada. Falaram, vocês têm que gritar mais alto ainda. E aí eles começavam a entrar num desespero, e pegavam facas e canivetes, e se cortavam, e tiravam sangue do próprio corpo, e ofereciam para Baal, e gritavam para Baal, e ele dizia assim, não, vocês têm que gritar mais alto ainda. Quem sabe o Baal está de viagem, está meditando, está atendendo algum dos seus conservos, ou quem sabe ele não está ouvindo, vocês têm que gritar mais alto. E aí eles entravam no desespero, e ficaram a noite inteira gritando, e se cortando, e se ferindo, e derramando sangue para Baal. E amanheceu o dia e não aconteceu nada, porque Baal não é Deus. Baal não tem poder. E Baal hoje, queridos, é o diabo, são os principados. Ele não tem poder na sua vida. O diabo não tem poder na sua vida. O diabo não pode destruir, meu querido. O diabo não pode acabar com você, porque ele não é Deus. E aí, meus amados, Elias agora arregaçou as mangas e disse assim, agora é a minha vez. Arregaça tuas mangas aí, querido. Arregaça as mangas, fala, agora é a minha vez. Agora é eu e a minha fé. Agora é eu e Jesus na causa. Agora é você e Deus, irmão. Assim como Elias teve que tomar uma decisão, você também precisa tomar decisões de fé na sua vida. Elias foi lá e não precisou ficar fazendo muito, orando muito tempo, gritando, clamando. Ele só foi lá, restaurou o altar, estava quebrado, colocou o bezerrinho cortado em cima, e daí pediu que jogassem água, e foram jogando água. Ele fez um rego em volta do altar, e tudo ali ficou encharcado de água, encheu-se de água. E aí ele ergueu a mão para o céu e falou, Pai, meu Deus, para que eles saibam que o Senhor é Deus, que eu sou teu servo, o Senhor responda com fogo, por favor. Na hora. Diga glória a Deus, queridos. Na hora Deus mandou fogo e queimou tudo, virou só um monte de cinzas. Na hora Deus respondeu ele. Deus respondeu com fogo. O povo ficou assustado. Quantos já leram essa passagem bíblica? Quem não leu, procure ler, uma passagem muito tremenda. E aí
Eles viram que Deus é Deus. Aí o povo se animou: nossa, o Deus de Elias é Deus mesmo. E Elias falou assim: peguem agora esses profetas falsos e acabem com eles. E o povo pegou as espadas e teve uma guerra lá, e mataram todos os profetas de Baal. E Elias agora se sentiu, quem sabe, aliviado. Foi o ponto máximo do ministério dele. E quem sabe ele bateu no peito e disse assim: agora esse povo vai servir a Deus de verdade. Agora vai mudar tudo em Israel. Agora tudo será diferente. Mas, queridos, acabou toda aquela euforia, o povo se dispersou. E eu imagino, isso não está escrito na Bíblia, eu acredito que isso seja até uma das causas que levou Elias para a caverna. Ele tinha uma expectativa, eu acredito, que quando Deus ali respondeu com fogo, tudo iria mudar, tudo iria ser transformado. Aquela cidade agora se voltaria para Deus, o povo se voltaria para Deus. Quem sabe o próprio Acabe e a Jezabel dobrariam os joelhos dizendo: ah, verdadeiramente Deus é o Senhor, Jeová é o Senhor, e Elias é o seu servo, e agora nós vamos servir também o Deus de Elias. Mas sabe o que aconteceu, queridos? Piorou. Diga assim comigo: piorou. Depois de um grande milagre, Elias talvez tinha uma expectativa: agora vai melhorar tudo, vai resolver os problemas da nação. Piorou. A Jezabel se levantou endemoniada, aquela mulher que endemoniava até o diabo, levantou endemoniada e falou: esse Elias agora vai ver com quem que ele mexeu. Acabe se diminuiu no trono dele. Meu Deus dele, quando essa mulher se levanta eu tenho que me abaixar. E a Jezabel abriu a sua boca e disse: que os meus deuses me façam tanto, se ainda amanhã eu não faça tal e tal coisa e mate Elias. E a notícia chegou até Elias, querido. Depois daquele grande milagre, aquele grande mover de Deus, quando Elias ouviu a notícia, o que aconteceu com Elias? O que aconteceu com Elias? 3 cavernas que eu quero falar para você. A primeira caverna você já respondeu aí, a caverna da fuga. Diga assim: Elias fugiu. Aonde que a gente vê isso? Nós vamos ver aqui no 18, é 19, versículo 3, me desculpe. Quando ele recebeu notícia, diz assim: levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. E ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Pediu para si o que ele pediu? A morte. Disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Agora Elias, grande homem de Deus, Deus acabou de fazer um grande milagre com ele. Ele recebe a notícia, e agora ele baixa a cabeça, vai, caminha pelo deserto e se assenta do lado isso aqui não é um zimbro, né? Mas vamos dizer que é o zimbro, e baixa a cabeça, como muitos de nós, diz assim: Deus, me mate, me leve desse mundo, me leve dessa vida, porque eu não aguento mais viver. Quantos de nós, queridos, estamos assim dizendo: Deus, Jesus, venha logo, me leva logo desse mundo, porque eu não aguento mais, eu não quero mais essa vida, é tanto problema. Quando acontece alguma coisa maravilhosa na minha vida, que eu digo: não, agora tudo vai mudar, agora tudo vai ser diferente. De repente tudo piora. Deus está falando no seu coração? Aconteceu isso já alguma vez com você? E aí a gente diz assim: Deus, o que está acontecendo? O Senhor acabou de fazer um grande milagre, mas agora eu estou aqui e essa mulher quer me matar. E ele está lá, sentado, desmaiado, naquele calor do deserto, e de repente vem um anjo do Senhor, e o anjo do Senhor prepara pão e água, um alimento, e acorda ele e diz: Elias, come e bebe, porque você tem uma grande jornada para fazer. Ele come, ele está tão cansado, tão desanimado da vida, que nem tem alguns rostinhos que eu estou vendo aqui que estão muito desanimados, mas Deus vai curar você nessa noite, Deus vai restaurar você nessa noite.
e ele levanta a cabeça, né? Ou seja, ele dorme, o anjo bate no ombro dele de novo, de Elias, diz: Elias, come e bebe, porque você tem que fazer uma grande jornada. E ele de novo, né? Come, bebe, acorda, desperta e sai por uma jornada no deserto, uma jornada de 40 dias, diga assim, 40 dias. 40 dias ele caminha com a força daquele alimento que ele recebeu de um anjo de Deus. Que Deus tem para você nessa noite, queridos, um alimento que vai te dar força para superar isso, para você vencer esse problema, para você vencer essa depressão, para você vencer esse desânimo, essa tristeza, essa amargura que está aí na tua alma. O Senhor trouxe alimento para você hoje, está aqui. Agora Elias ainda não entende o que Deus quer fazer. Ele caminha os 40 dias e vai para o monte e se enfia numa caverna. Pergunta para o irmão que está do seu lado: irmão, você está na caverna ainda? Você ainda está lá? E ele entra naquela caverna. Não era o lugar que Deus tinha preparado para ele, não era na caverna. Deus mandou ele ir para caminhar, fazer a obra, fazer a jornada, ir para o monte. Aí ele entrou numa caverna e se escondeu lá dentro. Irmãos, na caverna a gente perde a visão de tudo. Tudo é escuro. A gente não vê a beleza das coisas. A gente não sente o ar puro. Não vê as grandezas de Deus. Não vê mais milagre. A gente fica lá só naquele, né, sofrimento, aquela autocomiseração, aquela coisa, aquela choradeira. De repente ele está lá dentro. E a palavra do Senhor está dizendo aí, no 19, versículo 9, que a palavra do Senhor veio até ele. Diga assim: a palavra do Senhor veio. Eu entendo que porque Deus fala 2 vezes com ele, mas a primeira vez a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio até ele. Como que veio? Eu entendo como vem para você, como vem para mim. Às vezes vem na mente, às vezes vem no coração, através de um pensamento, através de um sonho. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio até ele. Aí no 19:9 diz assim: ali entrou na caverna onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Vê na mente dele, no coração. Depois Elias, quem sabe, acordou assustado com aquilo, com aquela voz na sua mente dizendo: vem para fora, sai para fora. E ele vai para fora da caverna. E agora vem aquele, né, espetáculo de Deus, como se fosse um espetáculo cinematográfico de Deus. Deus fez ali efeitos especiais, amém? Naquela montanha. A montanha tremeu, fumegou, passou o vento, né, rachando pedra. E por último, um cicio, um ventinho suave. E naquele vento suave, Deus falou com ele. Aí nós vamos ver no versículo 13, que ele ouviu a voz. Diga assim: a voz. Deus falou com ele. Irmãos, quantos querem ouvir a voz de Deus? O que eu aprendo aqui? Que para mim ouvir a voz de Deus, eu tenho que sair da caverna. Diga para o irmão que está do seu lado: para você ouvir a voz de Deus, você tem que sair da caverna. E sabe quem vai te tirar lá de dentro? Não é Deus, não. São as tuas pernas. Bate nas pernas aí. Bate perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda. E levanta, levanta aí. Levanta. Pode sentar. Isso aí para fazer o exercício. Irmãos, para sair da caverna, só tem um jeito: você se levantando e sair dali. É você se levantando e saindo de lá, por livre e espontânea vontade. Deus não vai te arrancar lá de dentro. Deus não vai te tirar desse buraco que você mesmo se enfiou. Você tem que sair de lá. Deus pode, às vezes, causar uma impressão, falar na nossa mente, no nosso coração, e aí você vem para fora, e aí Deus fala com você. Olha, que coisa linda. A Bíblia diz que houve um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Houve fogo, labaredas flamejantes, mas Deus não estava nas labaredas. Houve vento que rachava as pedras, mas Deus não estava. Deus estava onde? No cicio, né? No ventinho suave, no silêncio. O que a gente aprende com isso? Tem pessoas que querem ouvir a Deus, né, no meio. Deus, fala comigo, vai no meio do barulho, vai no meio do terremoto. E o que é isso? Esses grandes barulhos que estão acontecendo às vezes em igrejas, em lugares. Deus fala comigo. E às vezes Deus não fala. Que Deus quer falar com você no silêncio, no teu TSD, no teu tempo a sós com Deus.
lá que Deus quer falar com você, quer que você ouça a voz dele. Amém, queridos? Amados, essa primeira caverna chamada fuga acontece com muitos de nós. Quando a gente se sente ameaçado pelo diabo, pelos demônios, para terminar, a gente quer fugir. Quantas pessoas têm fugido aí de igreja para igreja, porque não confronta, não resolve os problemas, fica fugindo de lá para cá. Sai daqui, vai para a igreja A, da igreja A vai para a igreja B, da B vai para C, porque ela tem medo, ela não enfrenta situações e não luta para vencer aquela situação. Agora, um outro grande problema é o medo. Aí no 19:3 nós vemos que Elias temeu Acabe e Jezabel, ele teve medo. E medo nos faz praticar 3 coisas terríveis. Primeiro, ficar paralisado. Quem já ficou paralisado alguma vez por causa do medo? Quem já paralisou? Eu contei ainda hoje de manhã que certa feita nós estávamos orando, né, num grupo de irmãos, numa igreja, de mãos dadas. Aí de olhos fechados eu disse assim: queridos, eu vou pedir agora para o irmão fulano de tal fazer essa oração, e o irmão fulano de tal vai orar agora em nome de Jesus. Irmãos, ficou aquele silêncio. E quando eu olhei para o lado, o irmão estava assim. Falei: Jesus, vai dar um treco no irmão, ele vai cair duro no chão, vai morrer, vai acontecer alguma coisa. Falei: irmãos, vamos orar todos juntos. Então daí começamos a orar. O que aconteceu? Um medo paralisante. Não saía a palavra da boca dele. Travou. Já aconteceu isso com alguém aqui? Travou, irmãos, travado. O medo paralisa a gente, irmão. Então não tenha medo do diabo, do que ele diz que vai fazer com você, das situações, porque o medo te paralisa. O medo faz outra coisa, queridos. Ele é associado também à mentira. Quem tem medo, mente. Diga assim: quem tem medo, mente. Nós vemos a história de Abraão em Gênesis 12 e também em Gênesis 26. Abraão entra com Sara na cidade e com toda a sua comitiva, e Sara era uma mulher muito linda, como muitas irmãs que são muito lindas em Cristo Jesus, amém? A mais linda de todas está sentada logo ali naquela ponta, chamada pastora Claudiana. Uma salva de palmas para ela, que está um tempo para mim tomar uma água. Ganhei a noite, glória a Deus. Então, amados, e Abraão entra na cidade com aquela preciosidade, aquela miss que Deus deu para ele. Era uma mulher muito linda, diz a palavra. E aí ele ficou com medo, diz assim, ficou com medo. Abraão teve medo. E aí o rei e as autoridades da cidade vão perguntar: quem que é aquela mulher tão linda? Ele disse assim: é a minha irmã. Porque ele tinha medo de que matassem ele para tomar a esposa dele. E de fato talvez acontecia isso naquela cidade. E depois ele teve que consertar a situação, a mentira dele. Lá na frente, passados mais alguns anos, o que aconteceu com Isaac? Lá em Gênesis 26, a mesma coisa. Entrou na cidade com a sua mulher, a Rebeca, que também era linda, era uma mulher muito linda. E quando entraram os dois na cidade, o rei lá perguntou também: quem é essa linda mulher, né? Ele disse: é minha irmã. É minha irmã. Eram grandes homens de Deus, mas também tiveram medo. Quer dizer, nós também podemos ter medo, só que o medo traz consequência e também traz insegurança. Isso leva a gente para a caverna. E o terceiro e último é o comodismo. Diga assim: comodismo. Irmãos, eu sei que é muito mais cômodo ficar na caverna, ficar lá chorando, não fazer mais o que Deus tem para a tua vida, ficar lá. Sabe o que realmente Elias queria? O que muitos de nós queremos: entrar na caverna para ficar lá choramingando para o pai e vir, né, para Deus chegar e dar um tapinho nas costas, dar um abraço. Elias, meu querido filho, por que você está aí na caverna? E você ia chorar e dizer: Senhor, não deu certo, eu sou o único profeta, aconteceu tanta coisa, tanto milagre, tanto poder, mas as pessoas não se convertem. Eu tinha expectativas, mas elas não ocorreram. Eu estou aqui, eu quero a morte. Eu não sei se eu nasci para isso e tal. E Deus dá uma chamada de atenção em Elias, como Ele está fazendo conosco aqui nessa noite, amém? E Ele disse: para de ficar choramingando, Elias, levanta a cabeça, vem para fora, porque eu ainda tenho grande obra na tua vida. Eu tenho grande obra para fazer na sua vida. Eu tenho obra poderosa para fazer no seu ministério.
ministério. Pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor Jesus, porque Ele tem grandes coisas para fazer através da sua vida, amados. Fica de pé, meu querido, em nome de Jesus. E Elias sai de lá, e Deus fala para ele: vai agora, você vai ungir Azael, vai ungir também a Jeú, e vai ungir também a Eliseu, e você tem muita coisa para fazer. Para de ficar chorando. Ah, mas eu estou sozinho, Senhor. Olha para o teu lado direito, para o lado esquerdo. Você está sozinho, irmão? Ó, está cheio de profeta de Deus aí, está cheio de homens e mulheres de Deus aí no nosso meio. E Deus falou assim, né? Vou parafrasear, né? Fazer até uma brincadeira. Deus falou entre aspas assim para Elias: Elias, você não é a última bolacha do pacote não, meu filho, né? Eu guardei 7.000 para mim que não pecaram. E Deus tem guardado muitos vencedores aqui nessa noite. Jesus quer tirar você da caverna, irmão. Lá não é o teu lugar. Assim como Deus perguntou para Elias, perguntou 2 vezes para ele: Elias, o que você faz aí? Aí não é o teu lugar. Deus está perguntando para você nessa noite, querido, Maria, José, João, Pedro, por que você está nessa caverna? Aí não é o teu lugar. E a gente fica esperando, queridos, que o milagre de ontem, o fogo que desceu, resolva nossos problemas em toda a nossa vida. Isso não vai acontecer, porque para cada dia Deus tem uma unção nova. A unção de Deus, a presença, a bênção de Deus se renova dia a dia. Quando Deus mandou o maná do céu, Deus falou para o povo assim: pegue o maná só para hoje, que amanhã eu vou mandar um maná novinho. Aí o povo tinha preguiça, e em vez de levantar cedinho, 4, 5 horas da manhã para colher o maná, para fazer o pão, sabe o que eles faziam? Estocavam. Achavam que era melhor estocar do que levantar no outro dia de manhã. No outro dia o maná estava todo podre, não prestava para nada. O que eu aprendo com isso? Que o que Deus faz hoje é para hoje, é para agora. Amanhã, como Jesus falou, basta cada dia o seu próprio mal. Então para hoje Deus tem uma unção nova para você. Deus tem cura para você, tem um milagre. Se aconteceu coisas boas ou ruins na sua vida, irmão, já passou. Se o diabo está te afrontando, Deus está aqui com a mão estendida para você, para te tirar dessa caverna e para transformar o teu ser. Eu quero convidar todos que se sentem na caverna, literalmente na caverna, e querem sair. Você tem que sair pelas suas próprias pernas. Eu quero orar por você, quero orar com você. Como que eu faço para sair dessa caverna, pastor? Fazendo um ato profético. O ato de você sair do teu lugar e vir andando aqui na frente vai representar no mundo espiritual que você está saindo da tua caverna. Eu profetizo isso na tua vida. Pode vir aqui na frente. E outra coisa, para quem vir aqui, eu vou orar, vai vir anjo de Deus e vai colocar na tua mão o alimento que os anjos entregaram na mão de Elias. 40, queridos, é um número profético. Ele andou 40 dias. Sabe o que eu acredito? Que esse pão, esse alimento que o anjo de Deus vai te dar, vai ser para você vencer durante uma geração inteira. Uma geração de vitória, com dificuldades, com lutas, mas você vai poder caminhar por muito mais tempo com o poder